vezes se jogar lá uma ligação como vai tomar, fazer uma inserção para jogar aqui direto no microfone para cá, mesmo tempo que joga para lá, sem passar pelo microfone, mas aqui funciona. A sua água está muito afiada. Porque lá em casa e lá na loja, funciona sem microfone diretamente. Pode ser, é isso que eu fiquei imaginando, cara. Quebraram. Ah, é? É, aí tá tendo aqui. Eu sei mesmo. Eu pego o seu som por aqui. Boa noite a todos. A nossa irmã Tânia vai fazer a leitura inicial. Boa noite. Vamos ler o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, página 99, capítulo 40. Fé, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus. Marcos, versículo 4, 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, quando acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção e desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não
serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização, quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Agradecemos a nossa irmã e vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, companheiro, nosso abrigo, nossa fortaleza, estamos iniciando, Senhor, mais um estudo do Teu Evangelho, na União Espírita do Bezerra de Menezes. E desejamos, Senhor, que esse estudo seja coroado de êxito, seja de bom proveito para nós todos. E para que isso aconteça, necessitamos da Tua assistência, do Teu amparo, do Teu apoio, dos nossos amigos espirituais que em Teu nome atuam em nossas vidas. Fique conosco, Senhor, iluminando as nossas mentes, serenando os nossos corações, para que assim possamos estar em comunhão com as forças mais altas, refletindo sobre nós em forma de músicas. E assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós temos a nossa irmã Paz, que é trabalhadora do Centro Espírita Deus, Luz e Amor. Ela fará hoje o nosso estudo do Livro dos Espíritos, as questões 958 a 959, ou nada, vida futura. Que Deus nos inspire a nossa irmã. Ela não precisa de microfone. Olha só que esnobada, né? Essa é boa. Vai precisar? Claro, não vamos ouvir. Não vai ouvir, não? É. Então, vamos ouvir as páginas. Aqui é grande. E da época. Então, os da frente, eu vou falar então uma página, os da frente. Né? Bom, companheiros, eu trago um abraço lá do Centro Espírita Deus e Amor, Rua Recife 137, em Realengo. É um prazer estar aqui novamente. E hoje, à tarde, o nosso amigo Ronaldo esteve lá na nossa casa
espírita, na reunião da tarde. Tá? Vocês não contem para ele, não. Tá? Mas o pessoal falou, o espírita, aquele moço que falou lá hoje. Não conta não, senão ele pode ficar vaidoso e tal, né? Foi bom de jogo. Bom, hoje nós vamos falar, né, do livro dos Espíritos, sobre o nada e a vida futura. Se estiver muito alto, aí vocês me avisam, apesar de eu estiver falando alto demais. Porque quando eu estava trabalhando, olha, chegou a diretora, entrou na minha sala e falou assim, Leone, lá de fora a gente está ouvindo você falar. Aí, um aluno, lá do fundo, minha sala era grande, aí ele falou assim, tia Cláudia, se ela não falar alto, eu aqui de trás não escuto. Aí eu, obrigada, tá, amor, por ter pedido a professora, da diretora, muito obrigada. Aí eu contei para a colega, puxa saco, tudo puxa saco. Mas acontece mesmo, né? Ele está certo, às vezes quem está atrás não ouve. Então a gente vai lá no nada é a vida futura. Bom, como de costume, né, vamos trabalhar juntos, vamos estudar juntos. Porque assim, né, expositor é o Mauro, o Ronaldo, o Dudu, a gente aqui vai falar, né, vamos conversar. Vamos conversar. O que é nada? Difícil. O que é nada? O que é nada? Isso, viu? O que é nada? Aí está lá, não querendo dar nenhuma aula de português, porque não é nem a minha praia, português, como o pronome definido, está lá no dicionário, é a ausência de algo, né? Não vi nada aqui em cima da mesa, né? Ausência de algo. Também pode ser substantivo masculino, denota a não existência, que não existe, o vazio, né? Porque a Rita falou. Como advérbio, é usado para enfatizar a negação. Não sei nada a seu respeito. Enfatizar a negação. E na filosofia, existem duas concepções. Na primeira, o nada define o estado geral da não existência. Na segunda concepção, o nada denota aquilo que se opõe, contradiz, transcende ou se afasta do ser, em sentido absoluto, relativo ou como mera construção linguística. Então isso é o nada. No existencialismo, o nada é o fundamento da condição humana, revelado como angústia diante da morte, da liberdade absoluta e da distância em relação ao ser. Olha que triste. Quando a gente pensa nesse aqui, no existencialismo, que nada. Eu morri, acabou. Não tem mais nada. Olha que sentimento terrível que deve ser. Ainda mais para nós, assim, que já passamos dos 20, né? Está mais perto do desencarno, né? Já pensou a pensar? Ai meu Deus, o desespero que deve dar. Tu pensar que está chegando perto do fim, né? Vai acabar, não vai ter mais nada. Eu fico imaginando como as pessoas assim devem sofrer, né? Que pensam assim nessa existência do nada. Nihilismo é essa doutrina assim, tá? A existência do nada. É o pensamento obcecado pelo nada. A doutrina da morte de Deus. É a absolutização do nada. Meus amigos, pessoas famosas, né? Eles eram adeptos do nihilismo, dessa existência do nada. É o fruto da doutrina materialista. Significa ausência de toda crença. Não existe nada. O que pode ocasionar essa crença aí? Os adeptos do nihilismo, esse do nada, só tem essa vida aqui. Acabou, acabou. Quando acabar ela, não existe mais nada. Incentiva o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruímos dele, mais felizes seremos. É claro, se a pessoa pensa que só tem essa vida aqui, o que a gente tem que fazer então que só tem essa vida aqui? Aproveitar quanto pode, né? Como diz o outro, vamos aproveitar quanto pode, só tem essa existência, não existe mais nada. Aí o que acontece? Aí a gente começa, o que é felicidade então para aquele que crê na existência do nada?
aproveitar a vida. Ah, vou comprar. Não tem aquelas pessoas que falam assim, vou me desestressar, vou no shopping comprar. Vou no shopping, vou fazer compras. A gente não vê? Quem pode, né? Vou me desestressar, vou comprar. Aí pensa que isso aí é felicidade, porque se aqui o mundo vai acabar mesmo, eu vou morrer, vai acabar tudo, então eu vou aproveitar, vou comprar. Ou vou aproveitar a vida. Depois daqui não existe mais nada, acabou. Então vamos aproveitar enquanto a gente pode. Né? Vamos fazer tudo como diz, né? Tudo que tem direito. E também tem essa doutrina do nada, não se importa de pisar nos outros para conseguir alguma coisa. Porque aí diz aquele ditado que não é certo, né? Como é que se diz? O ditado que não é certo. Eu vou. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar para mim também. Então não tem importância, eu preciso alcançar, né? Ou preciso alcançar um cargo. Não se importa em pisar nos outros. Não que você não possa ter uma ambição de um cargo melhor. Não, a gente não está falando nada contra isso. Isso é até louvável, você querer estudar, querer crescer. O ruim é quando você pisa nas pessoas, quando você passa o outro para trás, né, passa por cima do outro. Isso é que é o errado, quando você pisa para conseguir alguma coisa. Aí se você estudar, se você trabalhar, tudo bem. O que a gente está falando é nesse sentido. A pessoa que pensa que o nada, que depois disso acabou, não vai ter consequência nenhuma. No outro dia, eu estava até falando nesse dia, mas nós pegamos um motorista de Uber, que ele era assim, ele falava, mas ele não era nem uma pessoa ruim, mas ele não acreditava em nada, ele estava tão decepcionado com esse mundo aqui, né, de tanta gente sofrendo, que ele falou assim, vai acabar mesmo, eu não acredito na história de Deus, não. Porque se tivesse Deus, não tinha tantas pessoas assim que estão sofrendo, né, tantas pessoas, sabe, eu fico triste de ver tantas pessoas sofrendo. Ele não acreditava, para ele ia acabar, isso aqui ia acabar. Mas eu fiquei pensando assim, ele pelo menos, ele não era uma pessoa ruim, porque ele se preocupava com as pessoas. Né? Ele não se preocupava com as pessoas, não pisava nos outros. A preocupação dele era muitas pessoas sofrerem. Ele não entendia que Deus é esse que deixa tantas pessoas sofrerem. Aí eu tinha que convidar ele para vir aqui na casa, né, aqui no Deus do Amor, aqui no Bezerra de Menezes, para ele poder entender por que as pessoas sofrem. Por isso que a nossa doutrina é maravilhosa, que explica o porquê de tanto sofrimento nessa vida. Porque senão fica difícil mesmo de entender. Para quem não acredita, para quem não crê na reencarnação, para quem não crê que nós já vivemos outra vida, que vamos viver outra vida, fica difícil mesmo entender a justiça divina. E acha, como que falam às vezes pra gente, né? Às vezes alguém fala assim, você tem que aproveitar a vida. Fala por mal assim, tem que aproveitar a vida, não vai quarta-feira no centro, vai segunda no centro, vai aproveitar a vida, vai passear. Aí ele vai responder, eu já faço isso, eu faço do meu jeito. Porque é um prazer para a gente estar aqui na casa espírita. Lembrando a nossa saudosa Dona Hortência, que fazia pesquisa por Ibope. Ela falava assim, levanta o dedo aí, levanta o dedo e fica aqui na casa espírita, obrigado, levanta o dedo. Alguém está aqui obrigado? Porque obrigou? Alguém obrigou? A gente está vindo, nós estamos vindo aqui na casa espírita por quê? Porque a gente gosta. E a gente aprende alguma coisa. É porque nós estamos tentando ser pessoas melhores. Quando a gente vai num evento espírita, quando você vai na Congé, no Congresso Espírita, no seminário, quando vocês vêm aqui no seminário, é um sofrimento estar aqui? Não é. A gente gosta. Quando tem um aniversário, né, de uma co-irmã, né, uma outra casa espírita, que a gente vai por obrigação, não, a gente vai porque a gente gosta. É uma maneira da gente se divertir, a gente gosta. Eu adoro. Eu gosto até quando eu posso ir. Ela chega lá no aniversário dos Centros Espíritas. Lá de Irã, é tão gostoso que a gente rever as pessoas. Pessoas que a gente não vê há um tempão. É um prazer. Para mim é uma diversão. É
espírita, participar do movimento espírita como obrigação. E a gente vai para a casa espírita como? Como dizia a minha saudosa lá, minha mentora lá do Norte. A gente vai para a casa espírita como? Feliz. A gente tem que estar feliz de a gente ir para a nossa casa espírita. Não assim, meu Deus, hoje é dia de reunião. Meu Deus do céu, hoje é dia de reunião. Não, a gente fica contente. Hoje tem reunião na minha casa espírita. Hoje tem almoço fraterno na minha casa espírita. Hoje tem mutirão da pintura na minha casa espírita. A gente vai feliz também. A gente vai trabalhar, mas a gente trabalha feliz. É um prazer quando a gente pode fazer alguma coisa em benefício da nossa casa espírita. A gente fica toda feliz. Sabe o movimento espírita, aqui, olhando para o Bangu, que é a Congé, aqui em Bangu. A gente faz a inscrição como trabalhador, que nem é revenda. Faz a inscrição, você paga a inscrição e você vai trabalhar no evento. Agora, que coisa feliz. Né? Você paga e vai trabalhar, mas é uma felicidade, a gente gosta. A gente gosta. A gente faz com prazer. Né? O prazer que a gente tem. É um divertimento. Isso é um divertimento. Né? Alguém da casa de vocês já falou assim? Leva lá da cama, o centro espírita, leva lá da cama. Duvido que alguém não escutou isso ainda. E a gente gosta de ficar. Para a gente não é um dever. Né? A gente faz com prazer. Trabalhar pelas pessoas, a gente faz com prazer. A gente quer, nós queremos progredir. Nós queremos ser pessoas melhores. E como diz lá o nosso amigo Túlio, lá do Getela, que ele fala assim, meu povo, aquele jeitinho de falar, né? Ô meu povo, a gente tem que estar no centro sim, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, sexta, né? Todos os dias, que é uma felicidade. E a gente aprende. Porque a gente precisa ficar escutando toda hora as coisas boas que a gente tem que fazer. Aí lá na pergunta, né, Kardec pergunta lá, no livro dos Espíritos, a nossa primeira pergunta. Por que o homem repele instintivamente o nada? A gente sabe, né, dentro da nossa consciência, como falou o Ronaldo, falou lá hoje na nossa casa espírita, muito inconsciente, vou falar dele. Por que fica lá, né, na nossa consciência, instintivamente a gente repele essa ideia do nada? Por quê? Porque o nada não existe. A gente sabe que o nada não existe. A gente olha ali no universo, dá para acreditar que não tem nada. Que não existe nada. Que eu vou desencarnar, que eu vou acabar tudo. Olha que desespero. Eu imagino o desespero dessas pessoas que acham que o nada não existe. A pessoa, você, quando perde, não é bem a palavra, que a gente não usa essa palavra, eu não gosto de usar. Quando alguém, seu querido seu, desencarna, faz o trabalho espiritual, já pensou você achar que acabou tudo? E aquelas que desencarnam tão cedinho, tão precocemente, e a gente pensar, meu Deus, acabou, eu não vou ver mais. Olha o desespero. Do filho, quando fica longe da mãe, quando a mãe desencarna, que mãe, né, em qualquer idade, não tem jeito, né? Mãe pode ser 90, 100 anos, que a gente não quer ficar longe. Mas que bom que a gente sabe que nós não vamos ficar longe. Não vamos ficar longe, estamos aqui pertinho sempre. Aí lá na 959, pergunta assim, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Se eu não sei, como é que eu vou saber? Como é que eu sei? Como é que eu tenho esse sentimento instintivo da vida futura? De que a vida continua? Já dissemos, antes da reencarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Está guardado lá, no nosso subconsciente. A gente não lembra tudo, está adormecido, mas a gente tem uma vaga, aquela sensação que não já existia antes. Então, eu sei, eu tenho isso dentro da minha cabecinha, que o nada
posso estar com ele em sonhos. Tem uma espiritirinha que é engraçada, aqueles humores espírita, né? Que a senhora vai lá no túmulo, visita lá o túmulo do marido e fala assim: eu vim aqui para ficar hoje com você. Aí ele explica e fala assim: eu estou com você o dia todo, mulher. Porque estou em casa com ela, estou do nosso lado a todo momento, em sonhos. Então, isso a gente guarda, está guardado na nossa lembrança, está lá na frente. Mas por isso que a gente sabe que o nada não existe. Aí ele manda ver lá, retornar lá no item 393, na pergunta 393. É uma pergunta bem grandinha. Ele fala, mas não é a maior do livro dos Espíritos, não. Tem uma outra maior. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria possível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que ainda traiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha a pergunta de Kardec. Pergunta difícil. Aí os Espíritos respondem: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Cada vez que nós vamos reencarnando, nós vamos começar a ser pessoas melhores, apesar de, às vezes, ser imperceptível. Porque o espírito, ele não volta. O Ronaldo falou isso no estudo lá no céu. O espírito não volta. Não tem retrocesso. Então, pode ser mínimo um progresso, mas a cada nova existência, nós temos uma inteligência melhor. Nós começamos a ser uma pessoa melhor. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Eu só vou melhorar porque no outro fiz isso. Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, a nossa vida de origem não é essa. A nossa vida verdadeira é a vida espírita. Toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento. Meu Deus do céu! Teve uma amiga lá, a dona Ruth, a nossa casa espírita, ela é uma senhora. Aí ela uma vez perguntaram: você tem medo de morrer? Aí ela falou: eu não tenho medo não, eu tenho vergonha. Vergonha, porque é verdade, tem vergonha que a gente vai chegar lá na fase espiritual, aí a gente vai recordar as coisas que a gente fez errado, ou também o que a gente deixou de fazer, que podia ter feito e não fez. E toda essa vida, assim, com o tempo, vai começar a se desenrolar diante de nós. Ele vê as faltas cometidas, que é a causa do sofrimento. Por isso, meus amigos, que nós temos a graça do esquecimento. É uma graça para a gente esquecer do passado. Já pensou se a gente lembrasse quantas coisas erradas a gente fez no passado? Eu, nessa presente encarnação, eu já me envergonho do que eu fiz. Agora mesmo, antes, um tempo antes, que eu tenho certeza aqui que cada um hoje já é uma pessoa melhor. A gente não gosta nem de lembrar do que a gente fez no passado. Meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Como é que eu era capaz de pensar isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Isso às vezes já nos deixa mal. Essa lembrança dessa vida, imagina se a gente lembrasse do passado. Eu fui num passeio, uma vez, com o pessoal do Guia Celeste, lá em Ouro Preto. Aí eu vim, estava o guia de turismo lá, aí levou a gente lá numas cavernas, onde ficavam os escravos, e aquele sofrimento todo, ele contando, eu me senti mal, eu passei mal, sabe? Eu tive que sair de lá. Aí, como era passeio lá, do Guia Celeste, só tinha amigo fogo, amigo passa a mão na cabeça de amigo e falou assim: amiga, vai ver que é porque você era um daqueles escravos. Eu falei: não, eu acho que eu sou mal porque eu era aquele da bode lá, por isso que eu estou desse jeito. Mas provavelmente foi,
no íntimo, a culpa que a gente tem. É na culpa. Provavelmente fomos um daqueles autórios. Provavelmente fizemos coisas da tela. E hoje, a gente não lembrando, já é difícil. Quando a gente sabe o que nós poderíamos ter feito, já fica difícil. Bem como aquilo que poderia ter me impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar o que acaba de escoar. Como aqui, a gente às vezes pensa quando a gente comete alguma falta, né? Ah, meu Deus, eu poderia ter feito diferente. Se eu tivesse escutado o conselho ali da amiga, eu não tinha feito isso. Já nessa vida já é difícil. Procura provas semelhantes daquela que passou ou as lutas que acredita apropriada para o seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa, a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Deus, na sua infinita misericórdia, não nos deixa sozinhos. Ele sabe que somos espíritos ainda, que erramos muito, e vamos ter muito a resgatar, e vamos ter muito a que nos provar a ser pessoas melhores. Então ele não nos deixa sozinhos. Ele designa lá o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, que vai estar lá, nos intuindo, nos ajudando. Quem participa das sessões mediúnicas, às vezes vê relato de espírito que está prestes a reencarnar e está com medo de reencarnar. Está com medo de falhar, está com medo de errar de novo, de cometer os mesmos erros. Aí que o orientador fala: meu amigo, você vai ter um espírito protetor que vai estar lá te ajudando. E nós temos esse espírito protetor, esse espírito familiar, que vai estar nos ajudando a passar pelas problemáticas que vamos passar. Mas é claro que o espírito não pode falar por nós, né? Como disse lá o Ronaldo hoje, né? Não pode te carregar no fundo, né? Ele pode te ajudar. Mas para ele te ajudar, você tem que abrir o canal, você tem que pedir. Você tem que estar em sintonia com ele, senão ele não pode fazer nada. Ele não pode intervir no nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa sempre estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais superiores, para nós não sucumbirmos ao mal. Tem uma historinha, eu não me lembro qual é o livro, me veio agora na cabeça, não estava programado. A moça, ela sofreu uma desilusão muito grande e ela ia se suicidar. Mas ela foi uma moça muito boa, fazia coisas muito boas para muita gente. E ela colocou lá, né, o copinho lá, o veneno, né, em cima da capinha lá, de cabeceira dela, e ela ia tomar o veneno. Mas ela era uma pessoa muito boa. Aí antes de ela tomar o veneno, ela foi fazer uma oração. Aí o espírito protetor, o espírito amigo, falou assim: opa, era isso que a gente estava precisando, né? Que ela abrisse esse canal. Aí ela fez uma oração, abriu o canal, foi tudo. Ela foi tomar o veneno, esbarrou, o veneno caiu no chão e pronto. Aí ela se tocou, né, de que ela ia cometer um ato errado, um ato impensável. Então os espíritos estão aí, meus amigos, para nos ajudar. É que a gente precisamos estar em sintonia com eles. Muitas das vezes, a gente não reconhece a ajuda que nos foi dada, porque nem sempre aquela ajuda é aquilo que a gente quer. Tá? Nem sempre é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa no momento. Né? Às vezes a gente pede uma coisa e acha que que Deus não concedeu, que o nosso anjo guardião não nos atendeu, não foi lá levar o nosso recadinho lá para Deus, mas não é. Era no momento, era aquilo que você precisava passar. No futuro, depois, às vezes, você até fala: se eu tivesse conseguido aquilo, né, se Deus tivesse me ajudado naquilo. Tem um caso que uma moça, um casal,
estadual. E o marido foi transferido, os dois trabalhavam, tá? No serviço público federal. O marido foi transferido. E ela pedia a Deus, tanto que ela tinha um credo religioso, tá? Ela pediu tanto a Deus que ela precisava conseguir a transferência dela também, para ficar perto do marido dela. E ela pediu e não foi. Não saiu a transferência dela. O marido dela ficou lá, já estava 3 meses, 4 meses. Aí ela achando que não tinha sido atendido. Quando chegou quase um ano, ele volta. O marido não deu certo lá. Não deu certo onde ele estava, ele não se adaptou, mandaram ele de volta. Aí, ela falou, aí é que a gente entende o que Deus prepara para nós. Se ela tivesse conseguido, aí depois para ela vem de volta, outro problema, outra mão de obra. Então, Deus às vezes, ele escreve certo. Tá? A gente que pensa que está escrito errado. Na hora a gente não entende, mas mais tarde a gente vai entender que não era para acontecer, não era para ser difícil para nós mesmos, porque nós somos meio rebeldes. Nós somos meio rebeldes. A gente quando quer é igual criança, né? A gente é igual criança, que quer, eu quero. E aí o pai diz assim, que não vai dar, que não pode, eu quero. A gente também faz assim com Deus, eu quero. Né? Mas nem sempre, mas nós aqui não fazemos mais isso. Tenho certeza que a gente não faz mais isso. A gente fala assim, olha, que seja feita a sua vontade. Chama, faz assim, a gente faz. Olha, eu vou pedir, Deus. Eu falo assim, que a gente pode ter uma conversa informal com Deus. Tá? Não precisa ter aquelas frases decoradas, não. Quando nós orarmos à noite, vamos ter aquela conversa informal com Deus. Tá? Porque Ele sabe de todas as coisas nossas. Né? Eu falo com Deus, não adianta que o Senhor sabe pertinho como eu sou, né? Não adianta eu perto do Senhor, meu irmão. Eu não tem como eu dissimular, né? Não tem como. Então eu vou pedir, mas se não for, eu vou pedir, né? Mas se não for para conceder, que seja feita a sua vontade e que eu tenha a informação. Porque quando a gente tem alguém querido, muito querido nosso doente, a gente não pede para a pessoa ficar boa. Porque a gente gosta. Mas agora a gente fala, mas que seja feita a sua vontade. Mas a gente pedir a gente pode pedir. Mas a gente pede principalmente conformação. Para nós nos conformarmos com o que Deus já está reservado para a gente. É uma espécie de intuição, é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente nos assalta e a qual resistir instintivamente, atribuindo a vossa existência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado. É claro que a educação que a gente recebeu ajuda também. Mas nós temos já na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está lá na nossa consciência, é a voz da consciência. Então a nossa consciência nos cobra muitas vezes. E como a quem muito foi dado, muito será aprendido, nós temos muito conhecimento. Então a nossa consciência nos cobra toda hora. Né? Ah, você errou. Você falou mal com fulano, você foi mal educado, a nossa consciência cobra. Aí você chega, que bom quando você pode chegar para pedir desculpa, quando você pode refazer o seu erro, né? Que bom quando a gente já pode fazer isso. Porque a gente sabe, não precisa nem que eu fale, bem, não precisa passar. Não, a gente sabe quando a gente erra. A não cair nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Toda vez que nós conseguimos tomar as nossas mais inclinações, não fazer mais o que a gente fazia antes, porque nós já temos o hábito. Temos o hábito, às vezes, de fazer determinadas coisas ou tomar determinadas atitudes. Quando a gente é capaz de resistir, a gente já ganha um pontinho lá. A gente já ganha um pontinho lá com os nossos amigos espirituais. Aí ele está se esforçando por conseguir, está se esforçando para ser melhor. Ele não está mais fazendo, está sendo difícil para ele não fazer. Não está fazendo mais. Está resistindo àquilo que nós fazíamos anteriormente.
Aí vamos lá, né? Jesus disse, né? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. A gente sabe que o reino de Deus não é esse aqui. Não é esse das coisas materiais. Não é esse da gente conseguir coisas. Não é esse da gente ganhar uma discussão por meio da violência. Não é. Não é. Isso não é o certo. Paulo de Tarso, ele não aceitou sair da prisão, porque quem foi libertá-lo agiu com violência. E a matar os soldados, ele não saiu, ele ficou lá. Viu o filme já? Ele ficou lá, ele não saiu. Porque não é por meio da violência, nós não vamos conseguir nada. Não vamos dissuadir ninguém a ter da nossa doutrina, a aceitar o que a gente faz por meio da violência. Não vamos. Não está certo, né? O reino de Deus, o reino de Jesus, não é aqui não. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer que o reino é da virtude, é da mansuetude, é da humildade. Lembra aquela prece que Geraldo Jacqueno faz no Rádio Rio de Janeiro? O forte não é aquele que revida. Esse não é o forte. É porque é fácil. Quando eu grito com alguém, quando eu revido as ofensas de alguém, eu vou sendo fraco. É o que geralmente a gente faz. Estou me colocando nessa posição. Infelizmente é o que a gente faz. Quando você consegue se conter, consegue não falar, você é forte. Isso não é covardia, não. Não é não. Você pode esperar o momento adequado para depois falar com a pessoa. Falar que ela errou, a pessoa vai estar mais calma. Aí você vai conseguir mais. Você foi forte, você conseguiu. Depois você vai até conseguir dissuadir aquela pessoa. Mas se você falar na mesma faixa vibracional que o outro está, irritado, nervoso, aí vai dar uma briga danada, vai dar uma confusão danada. Tem que esperar. Deixa lá quem está irritado. Bom, a conclusão lá do nosso, o espírito é imortal. A gente já sabe disso. Vai sobrevivendo. E viveremos no além túmulo, sujeitos à lei do progresso. Não tem jeito. Nós vamos progredir, nós vamos ser melhor. Pode não ser agora. É essa condição que é difícil para nós, que nós temos que ter. Quando alguém até muito querido nosso, a gente está vendo que está por um caminho errado, a gente aconselha, fala, mas depois a gente deixa, ele vai progredir, um dia ele vai entender. Ele não vai entender agora, mas um dia ele vai entender. Já pensou se os nossos amigos superiores, nossos espíritos protetores, ficarem nervosos com a gente toda vez que a gente faz coisa errada? Coitado de nós. Eles têm, não está no tempo dele ainda, não está no tempo. Ele vai entender, um dia ele vai entender. E um dia ele entende. É como nós, às vezes, quando falamos para os nossos filhos. A gente fala, aconselha, fala que vai dar errado. Não porque a gente fala amado do cliente, mas a gente tem mais experiência. Eles não aceitam o que a gente fala. Tem que deixar. Infelizmente, às vezes a gente tem que deixar. Atitudes erradas que eles vão tomar, ou uma decisão que a gente sabe que não vai dar certo, sabe que vai dar errado. Mas às vezes a gente tem que deixar. Fala, dá conselho. Nós não somos assim. É a mesma coisa Deus conosco, é a mesma coisa os espíritos superiores conosco. Eu tenho uma amiga que ela depois se separou do esposo, aí ela falava assim pra gente, bem que minha mãe falou, bem que minha mãe falava. Falou, mas teve que deixar. Fazer o quê? Falou, fiz. Então, às vezes, a pessoa tem que passar pela situação. O espírito mantém a sua individualidade, e o estado de felicidade ou infelicidade dependerá das suas ações nesse mundo. Quando nós desencarnarmos, eu vou continuar a ser eu, a minha amiga vai ser, minha amiga vai ser, você, todos nós vamos ser nós mesmos. Não vamos ter essa pessoa. Não vamos virar anjinhos porque a gente desencarnou. Não é. Não vamos ser essa pessoa que nós somos. E pior ainda, nós vamos ser quem nós somos mesmo. Quem nós somos, não vai ter nem essa máscara aqui. Nem essa máscara aqui. Que vocês pensaram, fulano é tão bonzinho. Não vai ter. Aí eu lembro do meu querido amigo Gadeira,
ele partiu para a parte espiritual. Ele teve um câncer, né, agressivo, aí eu ia visitá-lo. Aí eu falava que ele passou, assim, bem, né, pela doença também, né, bem conformado. Aí eu falava assim, né, ô meu amigo, estou tão feliz, né, que você está passando tão bem por isso. Aí ele falava assim para mim uma vez, ó, ô minha amiga, eu tenho meus momentos. Pergunta para a Neide, era a esposa. É verdade, né? Aquele que nos conhece, é claro que a gente tem os nossos momentos, é óbvio. Somos ainda espíritos em evolução. Quem nos conhece bem é aquele que está todo dia conosco, né? Que acorda com a gente, né? Que dorme com a gente, é aquele que conhece bem mesmo, né? Conhece quem nós somos. Somos ainda daqui não, a gente tem, como diz a minha amiga Zilda lá do Via Celeste, né? Nós temos esse permisso social, né? Nós temos um permisso social, não estamos aqui todo dia, toda hora. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Se a gente duvidar da vida futura, a nossa vida vai estar restringida aqui. Só. Aí essa vida presente, isso não é legal. A imortalidade dá ao espírito a garantia de atingir o progresso moral. Eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu vou ser melhor, eu sei que o sofrimento vai acabar, que isso vai passar, não vai durar para sempre, não vai, tudo vai acabar e depende de mim. Como eu vou acabar com isso? Como eu vou passar para o plano espiritual com esse sofrimento todo? Será que eu vou ter aproveitado tudo? Aí Chico, né? Essa frase é bem conhecida do Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, eu não posso apagar aquilo que eu fiz, que eu já fiz. Não dá mais. Não dá, né? Mas eu posso daqui para frente reescrever. Eu posso daqui para frente ser uma pessoa melhor. Não, eu não sou mais aquela pessoa. Não sou mais. Agora eu não vou fazer mais isso. Eu não faço mais isso. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. E já dizia Paulo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Foi Paulo, não foi? Ou foi Pedro? Agora nem também. Agora os universitários, vamos pesquisar? Agora ficou na minha cabeça, foi Paulo ou foi Pedro? Foi Paulo, não foi? Acho que foi Paulo, sim. Vamos pesquisar? Trabalho, como diz o Paulo Goulart, tarefa de casa. Vamos pesquisar, né? Se o Paulo estivesse aqui, ele ia falar, tarefa de casa. Vou pesquisar também, mas eu acho que foi Paulo. O amor cobre uma multidão de pecados. E isso eu sei que foi uma coisa. As nossas boas ações serão os nossos advogados quando a gente desencarnar. Não, aí quando a gente desencarnar, aí a gente vai lá, não, mas eu fiz isso, mas olha bem, né? Aí o nosso amigo, né, olha só, mas depois ela mudou, ela começou a fazer isso de bom, isso. Então as nossas ações, nossas boas ações, que serão os nossos advogados, quando nós partimos lá para o plano espiritual. São aquelas nossas boas ações que vão tornar com que as pessoas orem por nós, né? Nossos queridos orem por nós. Tem coisas, meus amigos, que a gente pensa que é bobagem, que a gente fala todo dia que é bobagem, mas para algumas pessoas aquilo tem um valor incrível. Sabe uma coisa que parece uma bobagem, que a gente vê toda hora, eu vi lá na minha casa escrita, esse negócio de dar bom dia, né? Parece uma bobagem, é uma bobagem para mim, para você que recebe de muita gente. Eu vi uma acolhida lá na minha casa escrita falar para mim assim, ai, é tão bom quando eu recebo aquele bom dia de você, meu dia fica melhor, sabe? Porque ela não recebe de todo mundo. Ela não recebe. Então a gente pensa que é bobagem para mim, para você. Né? Mas às vezes para algumas pessoas faz uma diferença grande. E a gente pensa que é bobagem. Alguma coisa é bobagem. Não é. A gente não sabe aqui, a gente está vendo esses rostinhos aqui, né? Mas a gente não sabe o que cada um está aqui passando. A gente não sabe. A gente sorri, mas cada um aqui deve estar passando por algum drama, por algum tipo de problema. E a gente lembrando de Jesus, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por Jesus como? Seguindo os exemplos de Jesus. Porque Jesus, Ele está sempre conosco. Ele irradia, Ele está sempre conosco. Nós aqui muitas vezes não estamos com Ele. Nas coisas simples que a gente faz, Jesus está com a gente. Naquele momento de desespero que você está passando, Jesus está com você. Lá, nos momentos de alegria, Ele está também feliz, porque você está feliz. É que a gente às vezes não lembra dele, né? Quando a gente está feliz. A gente lembra mais nos momentos que a gente está triste, mas está lá também. Eu vou encerrar com um vídeo belíssimo. Esse vídeo eu posso ver ele 10, 20, 30 vezes, que toda vez que eu vejo eu me emociono. Não é um vídeo espírita, tá? Mas até que Deus abençoe a quem fez esse vídeo, sabe? Que é um vídeo lindo. E esse personagem que interpreta Jesus, ele tem um carisma incrível. E lembrando, né, que nós vivemos e precisamos ter o respeito a todos os credos religiosos. Todas as esferas religiosas nos merecem respeito. Eu tenho um exemplo lindo disso. Eu fui no casamento, né, da minha sobrinha, não é sobrinha, é prima, mas depois dos 20, tudo pertinho para todo mundo, né? Então, a gente fala fazer certo é prima. O casamento dela na igreja era católica mesmo, de participados e eventos. E a família do esposo dela é protestante. Sabe que coisa linda que aconteceu? O padre lá na cerimônia chamou o pastor da igreja para subir no altar com ele e realizar a cerimônia junto com ele. Falou, olha que coisa bonita. Falou que ele deu uma palavra depois do pastor, agora o senhor fala. Dê a sua bênção agora. Olha que coisa linda. Esses eventos a gente tem que partir. Eu fui no batizado aqui na igreja protestante e o pastor falou assim, era um crédito recente que ele tinha, o cara ele falou assim, falando com respeito às religiões, ele falou assim, eu não ia ter culto, eu não tinha vindo que não ia ter culto, porque a Laje ainda não tinha vindo ligar a luz, eu ia suspender o culto. Ali, o companheiro do terreno de Umbanda em frente veio até a mim e perguntou, pastor, se o senhor aceitar, eu ofereço a minha luz para o senhor não suspender o culto. Ele aceitou, olha só, que coisa bonita. Ele lá na dele com todo respeito, o outro também lá com todo respeito, o outro realizou o culto e ele também realizou lá, né? O que ele ia realizar lá na fé dele, na fé que ele profetizava. Olha que coisa bonita. E é isso que tem que ter. O Centro Espírita Apóstolo do Bem, que fica em Santa Cruz, eles têm um trabalho muito bonito de um ambulatório médico. O médico, uma vez por semana, cede lá o dia dele. Sabe quem é o médico? É o pastor da igreja de frente. Ele vai atender lá, sempre Espírita Apóstolo do Bem, em Santa Cruz. Olha que coisa bonita. Então é isso que é bonito. Né? Vamos ver esse vídeo. É emocionante. Agora como é que eu botar ele? Porque ele não vai botar aqui, a gente tem que botar ali. Né? Agora a ajuda dos universitários. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se
importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, era para o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, o caminho voltando a seguir. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, o caminho voltando a seguir. Ele não desiste. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite, era para você o passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende, o caminho voltando a seguir. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, o caminho voltando a seguir. Ele não desiste, não desiste. Bom, companheiros cantadores. Nossos agradecimentos à nossa irmã pelo prazer que ela trouxe para a gente, né? Participar de uma conversa, uma palestra sobre estudos e ensinamentos de Jesus. É muito bom acalentar a alma da gente. Bom, vamos lembrar as atividades da nossa casa. Às segundas-feiras, reunião pública às 20 horas, com paz magnética. Não é uma transmissão para você. Terça-feira, estudo sistematizado da doutrina espírita, às 19h30, pelo Skype. Quintas-feiras, estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, é presencial. Aos sábados, às 15h30, evangelização infantil presencial. Às 15h30, também juventude presencial. Também às 15h30, reunião da família presencial. E às 18 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita, também presencial. Então, está aqui lembrando as nossas atividades da nossa casa. Quem estiver interessado, é só procurar qualquer um de nós, trabalhadores da casa, que a gente pode orientar em caso de dúvida. E também, tudo isso que eu acabei de falar, eu li aqueles informativos
que está lá em cima da mesinha da recepção, que tiver interessado também pode pegar. E o importante é 0800, quem vai pagar nada, vai se orientar, vai ficar sabendo de todas as notícias da nossa casa, se refere ao Espiritismo, e de algumas casas também alguma notícia do outro estado, no nosso informativo mensal. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus, nosso Criador, o Todo-Poderoso, a inteligência suprema, que Ele possa sempre abençoar a cada um de nós, porque sob as suas bênçãos, Senhor meu Deus, nós estaremos mais prontos a cumprir com os nossos deveres de espíritos encarnados. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pela possibilidade de termos nos reunidos com a intenção, Senhor, de louvar o Teu nome através de nossos esforços, nosso interesse de buscar as Tuas lições que nos foi trazida pelo nosso querido Mestre Jesus. Que nós possamos sairmos daqui, Senhor, levando e transmitindo para todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, encarnado ou desencarnado, essa mesma paz, essa mesma harmonia, esses mesmos esclarecimentos brotando em nossa alma, pondo em prática em nossas vivências, dividindo com os nossos irmãos, e que possamos, ao adentrarmos o nosso lar, estar sendo portadores dessa paz, dessa harmonia, desse equilíbrio e dessas bênçãos todas. Te agradecemos, ó Pai, agradecemos a Jesus, a nossa querida mãezinha Maria Santíssima, muito obrigado, e que Jesus continue sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, agora, como continuação, a segunda parte do nosso trabalho será o passo